No bairro mais pobre da cidade, as ruelas se entrelaçavam como os fios desgastados de uma velha casa. As casas, com seus tijolos expostos e janelas embaçadas, pareciam murmurar histórias de anos esquecidos. Em uma dessas casas, a luz do sol lutava para se infiltrar pelas cortinas rasgadas, iluminando apenas frações do chão de madeira desgastado. Era aqui que Isabel crescia, sob o olhar severo de Cláudia, sua mãe, cuja presença era tão áspera quanto as paredes descascadas que circundavam seu mundo restrito. Isabel, com seus cabelos sempre presos em um rabo de cavalo desajeitado, passava os dias observando, através de uma janela empoeirada, as outras crianças que, com suas mochilas a tiracolo, se dirigiam para a escola. A menina se encolhia nos cantos da sala sempre que sua mãe passava, como se tentasse se tornar invisível aos olhos daquela mulher cujas palavras eram frequentemente tão cortantes quanto cacos de vidro. Educação não enche barriga, Isabel. Aprenda a se virar, isso sim, Cláudia dizia, enquanto varria o chão com movimentos bruscos, fazendo ecoar pelo pequeno espaço um som ríspido que acompanhava seu tom de voz. Você pensa que vai viver de quê? De sonhos? Aqui se trabalha, menina. Isabel, abaixando a cabeça, sussurrava para si mesma. Mas eu quero aprender, mãe. Quero ser alguém. No entanto, jamais ousava deixar tais palavras alcançarem os ouvidos de Cláudia, sabendo que isso só traria mais reprimendas. Em um desses dias sombrios, quando a chuva batia contra o telhado como uma melodia triste, tia Cecília visitou a casa. Cecília, irmã de Cláudia, era a antítese da irmã. Sua voz era suave e seus olhos brilhavam com gentileza e compreensão. Ela sempre trazia consigo pequenos tesouros escondidos em sua bolsa, livros velhos, com capas desgastadas e páginas amareladas que falavam de mundos distantes e possibilidades infinitas. Leia, Isabel. Estes livros são janelas para outro mundo. Um mundo que você também pode alcançar. Cecília cochichava enquanto entregava secretamente os livros para Isabel, que os recebia como quem recebe um tesouro inestimável. Mas mamãe diz... Isabel começava hesitante. Ah, sua mãe teme o que não conhece, Cecília interrompia, colocando um dedo sobre os lábios em um gesto de cumplicidade. Mas eu sei que dentro de você há uma chama que nem mesmo Cláudia pode apagar. Use esses livros para manter essa chama acesa. Aqueles livros rapidamente se tornaram o refúgio de Isabel. Em cada página virada, ela encontrava esperança e um vislumbre de um futuro que poderia ser seu. E foi nesse universo de palavras que Isabel começou a sonhar com uma vida além das paredes descascadas de sua casa, além da dureza da realidade que Cláudia tentava impor. A noite caía, e com ela, a casa se enchia de sombras e silêncios. Isabel, sob o cobertor fino iluminada apenas por uma vela, continuava a ler. Cada história, cada personagem, parecia sussurrar para ela: há mais, Isabel, há mais. E enquanto a luz da vela piscava, ameaçando se extinguir, Isabel se agarrava às palavras, decidida a descobrir o mais que o mundo tinha a oferecer. Era esse desejo que a alimentava, dando-lhe força para enfrentar os dias e transformar os sonhos em possibilidades tangíveis, apesar das adversidades impostas pela vida, no bairro esquecido pela sorte. Essa noite marcaria o início de uma jornada que Isabel nem mesmo poderia imaginar. Uma jornada que começaria verdadeiramente no dia seguinte, quando um encontro inesperado abriria a primeira de muitas portas para o vasto mundo, além de sua pequena janela. A vida de Isabel, embora repleta de desafios, começava a ganhar novos contornos à medida que ela se tornava adulta. Ela tinha conseguido um emprego modesto numa pequena loja na vila, o que lhe permitia, entre outras coisas, escapar por algumas horas da atmosfera opressiva de sua casa. Era numa dessas raras noites de liberdade que Isabel decidiu ir a uma festa organizada pela comunidade local. A festa era simples, com guirlandas de papel colorido e música tocando alto de um rádio gasto, mas para Isabel era uma janela para um mundo diferente, vibrante. Foi lá que ela conheceu Ricardo, um homem de sorriso fácil e olhar que parecia enxergar além da superfície.
Ricardo, diferente dos jovens da vila, havia viajado para cidades distantes e voltado com histórias de lugares que Isabel só conhecia através dos livros. Você tem um brilho nos olhos, Isabel. É como se você pudesse ver além dessas montanhas, Ricardo comentou, oferecendo-lhe um copo de ponche. Isabel, um pouco tímida, mas encantada, respondeu: Eu sempre quis ver o mundo. Sabe, os livros me dizem que há tanto lá fora. Ricardo riu suavemente. E você vai, Isabel. Alguém com sua paixão e curiosidade não pode ficar confinada aqui. Você pode ser o que quiser, sabe? Eles passaram horas conversando, com Ricardo compartilhando suas aventuras e Isabel absorvendo cada palavra, cada ideia de liberdade e descoberta. Nas semanas que seguiram, eles se encontravam frequentemente e Ricardo se tornou aquele que reacendeu em Isabel a esperança de uma vida diferente, uma vida que ela sonhara em suas noites solitárias. Mas tudo mudou no dia em que Isabel, nervosa e com uma sensação de temor misturada com alegria, disse a Ricardo que estava grávida. O cenário era o mesmo parque onde eles haviam se encontrado tantas vezes, mas o ar entre eles estava carregado de uma nova e não tão acolhedora realidade. Ricardo, eu estou grávida, Isabel falou hesitante, observando cada reação no rosto dele. Ricardo parou, seu sorriso desapareceu e o silêncio se estendeu por um longo e doloroso momento. Isabel, eu não sei o que dizer. Eu não estou pronto para ser pai. Me perdoe. Isabel sentiu seu coração se apertar. Mas, Ricardo, eu pensei que... Isabel, eu gosto muito de você, mas isso é demais para mim. Eu não planejei isso, preciso pensar, disse Ricardo, mais para si mesmo do que para ela. Ele se afastou então, deixando Isabel sozinha sob a sombra crescente das árvores, com as palavras ecoando em sua mente e um futuro incerto se desdobrando à sua frente. Nos dias seguintes, Ricardo se tornou uma sombra, um fantasma na vida de Isabel. Ele não retornava às suas chamadas e suas aparições na vila se tornaram raras até ele desaparecer completamente. Isabel, agora sozinha com a vida crescendo dentro dela, teve que enfrentar a realidade de que os sonhos compartilhados com Ricardo eram apenas isso, sonhos. Ela sabia que precisava tomar decisões que agora não afetariam apenas sua vida, mas também a do pequeno ser que carregava. Foi com esse peso que Isabel voltou para casa naquela noite tempestuosa, sem saber que a tempestade dentro de sua casa seria ainda mais feroz que aquela que rugia do lado de fora. As palavras de sua mãe, Cláudia, foram cortantes e definitivas, marcando o fim de um capítulo e o início de outro, muito mais desafiador. Aquela noite em que Isabel regressou à casa era particularmente sombria, com nuvens pesadas e baixas, prometendo uma tempestade tão turbulenta quanto os pensamentos que atormentavam a mente da jovem. Isabel sabia que a notícia de sua gravidez seria uma bomba para sua mãe, Cláudia, cujas opiniões severas sobre decoro e reputação a precediam como trovões antes de um temporal. Com o coração batendo a mil, Isabel entrou em casa, os primeiros pingos de chuva começando a cair lá fora. Cláudia estava na cozinha. Seus movimentos ríspidos enquanto preparava o jantar transmitiam uma energia nervosa que só fez aumentar a ansiedade de Isabel. Respirando fundo, Isabel começou com uma voz trêmula. Mãe, eu preciso te contar algo importante. Cláudia parou, olhou para Isabel com uma expressão endurecida e disse secamente: O que é tão importante para interromper o jantar? Eu estou grávida, Isabel conseguiu dizer, cada palavra pesando mais do que a última. A reação de Cláudia foi instantânea e explosiva. Você o quê? Isabel, você envergonhou nossa família. Como você pôde ser tão irresponsável? Cláudia gritou, com a voz elevando-se acima do estrondo dos trovões lá fora. Isabel, as lágrimas começando a misturar-se com a chuva, que agora entrava pela janela aberta, tentou explicar, tentou falar sobre Ricardo e sobre seus planos que haviam desmoronado tão abruptamente. Eu pensei que ele... Mas Cláudia não estava ouvindo.
Eu não vou permitir que essa vergonha caia sobre nossa casa. Você não pode ficar aqui, Isabel, não com essa situação. Cláudia estava implacável, apontando para a porta como se expulsasse um cão indesejado. Expulsa e desamparada, Isabel saiu para a noite chuvosa. Cada gota que caía parecendo solidificar a realidade de sua situação desoladora. Ela caminhou pelas ruas lamacentas da vila, a chuva encharcando suas roupas e o vento cortante chicoteando seu rosto. Não havia lugar para ir, nenhum amigo em quem confiar, exceto uma pessoa. Cecília, a tia que sempre mostrara um pouco mais de compreensão e gentileza, morava do outro lado da vila. Com passos pesados e o coração mais pesado ainda, Isabel bateu à porta de Cecília. A porta abriu-se rapidamente, como se Cecília estivesse esperando, sabendo de alguma forma que Isabel precisaria dela naquela noite. "Isabel, minha querida, entre rápido!" Cecília exclamou, puxando Isabel para dentro e fechando a porta contra o vento e a chuva. Tremendo e chorosa, Isabel mal conseguia formar palavras. Cecília a levou para a sala, envolvendo-a com um cobertor seco e sentando-se ao seu lado no velho sofá de tecido desbotado. "Eu não tenho para onde ir, tia. Ela me expulsou." Isabel soluçava, as palavras interrompidas pelo choro. Cecília acariciou o cabelo de Isabel e respondeu com voz suave, mas firme. "Aqui é seu lar agora, Isabel. Não se preocupe mais. Você e seu filho estarão seguros aqui comigo. Vamos enfrentar isso juntas." Com a tempestade rugindo lá fora, Isabel sentiu uma pequena centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, houvesse um futuro para ela e seu filho. Um futuro que começava ali, na segurança e no carinho da casa de Cecília, enquanto a chuva continuava a cair, lavando as velhas mágoas e preparando o terreno para novos começos. Naquela casa humilde, porém acolhedora, Isabel começou a perceber que mesmo os recomeços mais desafiadores podem abrir portas para mundos novos e inexplorados. Com a chuva ainda tamborilando suavemente no telhado de Cecília, Isabel sentiu pela primeira vez em muito tempo que talvez houvesse um caminho à frente. Nos dias que se seguiram, Isabel encontrou em Cecília não apenas uma tia amorosa, mas uma verdadeira mentora e guia. Cecília percebeu a sede de aprender que Isabel mantinha acesa, mesmo diante de tantas adversidades. Uma tarde, enquanto tomavam chá na pequena cozinha, Cecília puxou um assunto importante. "Isabel, você sempre foi inteligente e curiosa. Por que não considera continuar sua educação? Não é tarde demais para você." Isabel, mexendo o chá pensativamente, levantou os olhos para Cecília. Eu não sei, tia. Depois de tudo, parece um sonho distante." Cecília sorriu. Um sorriso que parecia iluminar a cozinha mais do que a lâmpada fraca acima delas. "Isabel, os sonhos só morrem se os deixarmos. Você tem uma nova chance agora, uma chance que muitos desejariam. Não deixe o medo te parar." Inspirada pelas palavras de Cecília, Isabel decidiu aceitar o conselho. No entanto, a ideia de voltar a estudar parecia intimidadora até que sua velha amiga de infância, Lívia, entrou em cena. Lívia, que havia se tornado professora na escola local, soube da situação de Isabel através de Cecília e fez questão de ajudar. Numa tarde ensolarada, Lívia chegou com uma pilha de livros e cadernos. "Isabel, ouvi que você está pronta para retomar seus estudos. Estou aqui para garantir que você tenha todo o apoio necessário." Sentadas à mesa da cozinha, com os livros abertos à frente, Lívia começou a ensinar Isabel, começando pelos fundamentos que ela havia perdido. "Vamos começar com o básico e subir a partir daí. Você é capaz, Isabel. Nunca é tarde para aprender." Isabel sentiu-se revigorada com cada página virada e cada lição aprendida. As sessões de estudo tornaram-se um ritual diário, onde ela não apenas absorvia conhecimento, mas também reconstruía sua autoestima e sua visão para o futuro. "Veja, Isabel, você está pegando o jeito. Matemática pode ser desafiadora, mas você está se saindo muito bem." Lívia encorajava, enquanto Isabel resolvia uma equação complicada. Com o apoio constante de Cecília e Lívia, Isabel começou a ver uma nova imagem de si mesma.
Não mais a jovem desamparada, mas uma mulher forte e capaz, pronta para enfrentar os desafios que viessem pela frente. Cada dia de estudo não apenas a preparava para o exame de supletivo, mas também a fortalecia internamente, oferecendo-lhe as ferramentas para reconstruir sua vida. Conforme Isabel progredia, a relação entre ela, Cecília e Lívia se fortalecia, formando um vínculo que era tanto de família quanto de um suporte educacional. Juntas elas riam, estudavam e às vezes choravam, mas sempre olhando para o futuro com esperança. Isabel estava começando a sentir que, talvez, a maior lição de todas não fosse encontrada nos livros, mas na jornada que ela estava percorrendo. A aprendizagem ultrapassava os conteúdos acadêmicos. Tratava-se também de descobrir sua própria resiliência e capacidade de superar adversidades. Sabe, Lívia, às vezes eu paro e penso, nunca imaginei que estaria aqui fazendo isso. É como se eu estivesse vivendo um sonho que nunca ousei sonhar. Isabel confidenciou em um desses dias de estudo, enquanto pausavam para um café. Lívia, sorrindo calorosamente, respondeu: "Isso mostra o quanto você é forte, Isabel. Está não apenas enfrentando seus medos, mas também transformando-os em degraus para alcançar algo maior. Estou tão orgulhosa de você." O encorajamento de Lívia era um bálsamo para as inseguranças que ainda assombravam Isabel ocasionalmente. Cada palavra positiva fortalecia sua determinação de não apenas passar nos exames, mas também de construir uma vida melhor para si mesma e para o filho que em breve chegaria ao mundo. Enquanto Isabel se preparava para o supletivo, Cecília cuidava dos preparativos para a chegada do bebê. A casa estava gradualmente se transformando, com um pequeno berço montado em um canto do quarto de Isabel e pequenas roupas de bebê penduradas em um varal improvisado. Cecília, com sua sabedoria de muitos anos, orientava Isabel não só nos estudos, mas também nos mistérios da maternidade que se aproximava. "Você verá, Isabel, ser mãe traz desafios, mas também uma alegria imensa. E com cada pequena conquista do seu bebê, você se redescobrirá", Cecília explicava, enquanto dobrava um pequeno macacão. Com a chegada do outono, o exame estava se aproximando rapidamente, e Isabel sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Ela sabia que o sucesso não era apenas passar no teste, mas em cada pequeno passo que dava para reconstruir sua vida e se preparar para ser mãe. A noite antes do exame, Isabel não conseguia dormir. Ela se sentou à mesa da cozinha sob a luz suave de uma lâmpada, repassando suas notas uma última vez. Cecília juntou-se a ela, trazendo chá e um sorriso encorajador. "Lembre-se, Isabel, não importa o que aconteça amanhã, você já é uma vencedora. Você lutou contra tantas adversidades para chegar aqui. Estou tão orgulhosa de você", Cecília disse, segurando as mãos de Isabel entre as suas. Fortalecida pelas palavras de sua tia, Isabel finalmente sentiu uma paz interior. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, sabendo que, independentemente dos resultados, ela já havia alcançado vitórias muito maiores do que poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, com o céu tingido pelas cores suaves do amanhecer, Isabel caminhou para o local do exame, cada passo um testemunho de sua jornada, uma jornada de aprendizado, crescimento e, acima de tudo, de renovação. Os anos subsequentes foram um período de crescimento constante para Isabel. Após passar com sucesso no exame de supletivo, seu sentido de realização foi reforçado pela aceitação em um programa de treinamento profissional oferecido por uma grande empresa na cidade. Essa era a oportunidade que ela sempre sonhara. Uma chance de escapar do ciclo de pobreza e instabilidade que marcara sua vida até então. No primeiro dia de trabalho, Isabel sentia uma mistura de nervosismo e excitação pulsando em suas veias. Vestindo sua melhor roupa, que era simples mas cuidadosamente passada, ela chegou à imponente torre de escritórios, um símbolo de suas aspirações e sonhos. "Você pode fazer isso, Isabel. Lembre-se de tudo pelo que você lutou", murmurou para si mesma antes de entrar no prédio. Dentro da empresa, Isabel foi rapidamente reconhecida por sua ética de trabalho e dedicação. Seus supervisores notaram não apenas sua habilidade e eficiência, mas também sua capacidade de aprender rapidamente,
e adaptar-se a novos desafios. Durante uma reunião de equipe, seu gerente, Sr. Carlos, fez questão de elogiar seu desempenho. Isabel, sua progressão desde que você começou conosco tem sido notável. Sua capacidade de superar desafios é exatamente o que nossa equipe precisa. Continue assim, disse ele, com um aceno de aprovação que encheu Isabel de orgulho. Isabel sorriu, agradecida e motivada. Obrigada, Sr. Carlos. Estou aqui para aprender e contribuir tanto quanto puder, respondeu ela, sua voz firme transmitindo sua determinação. Fora do trabalho, a vida de Isabel girava em torno de seu filho, Mateus, que agora era um garoto curioso e inteligente. Ele observava atentamente não apenas o que sua mãe dizia, mas também o que ela fazia. Isabel sabia que cada pequeno gesto de persistência e cada conquista eram lições valiosas para ele. Numa tarde tranquila em casa, enquanto Isabel revisava alguns documentos de trabalho, Mateus se aproximou com um livro de escola em mãos. Mamãe, você pode me ajudar com meu dever de casa? Perguntou Mateus, seus olhos grandes fixos em Isabel. Ela colocou os papéis de lado e sorriu para o filho. Claro, Mateus, o que você está estudando? Enquanto ajudava Mateus com sua matemática, Isabel refletia sobre a importância de seus esforços. Ela não estava apenas construindo uma carreira para si mesma. Estava também moldando o futuro de seu filho, ensinando-lhe o valor do trabalho duro e da educação. Mamãe, quando eu crescer, quero ser inteligente e trabalhador como você, disse Mateus, olhando para Isabel com admiração. Isabel abraçou-o emocionada. Você já é inteligente, meu amor, e seja o que você quiser ser, só nunca pare de aprender e crescer. A vida de Isabel estava, sem dúvida, em uma trajetória ascendente. Ela havia transformado as adversidades em degraus para um futuro melhor para ela e Mateus. Com cada dia que passava, ela reafirmava a si mesma e ao seu filho que a resiliência e a determinação eram as chaves para mudar seus destinos. Este período de crescimento não apenas solidificou a base para a estabilidade futura de Isabel, mas também preparou o cenário para os próximos desafios e conquistas. Enquanto ela se preparava para mais um dia de trabalho, sabia que cada esforço valia a pena, pois cada passo adiante era um passo para longe do passado de incertezas e um passo em direção a um futuro promissor para ela e Mateus. O dia da formatura de Mateus havia chegado, carregado com a promessa de celebração e orgulho. No entanto, enquanto Isabel se preparava em frente ao espelho, ajustando seu vestido simples, uma sombra de preocupação marcava seu semblante. Ela sabia que aquele dia representava não apenas a celebração das conquistas de Mateus, mas também um momento crucial em sua relação. Enquanto ela arrumava seu cabelo, Mateus entrou no quarto. A expressão em seu rosto era séria, e havia uma hesitação em seus passos. Isabel notou imediatamente que algo estava errado. Mãe, precisamos conversar, disse Mateus, evitando olhar diretamente para ela. Isabel se virou, enfrentando-o com um sorriso encorajador. Claro, querido. O que está acontecendo? Mateus suspirou, o peso de suas palavras acumulando-se antes mesmo de serem pronunciadas. Mãe, é sobre a formatura hoje. Eu estive pensando, você sabe como as pessoas podem ser julgadoras, e seu vestido... Ele pausou, claramente desconfortável. Isabel, sentindo uma pontada de dor, tentou manter a compostura. O que tem o meu vestido, Mateus? É que ele é muito simples, mãe, e as pessoas na minha escola, elas vêm de famílias bem diferentes da nossa. Eu só não quero que elas julguem você, ou a mim, explicou Mateus, a voz carregada de uma mistura de vergonha e medo. Isabel sentiu seu coração apertar. Ela havia trabalhado incansavelmente para proporcionar a Mateus todas as oportunidades que ela nunca teve. Mas naquele momento, ela percebeu o quão profundas eram as inseguranças de seu filho. Mateus, meu amor, eu entendo suas preocupações, mas hoje é um dia para celebrar suas conquistas, não o que os outros pensam sobre nós. Eu estarei lá no fundo, não vou chamar atenção. Eu não quero que nada estrague seu grande dia. Mateus olhou para Isabel, os olhos cheios de conflito. Mãe, por favor, não me leve a mal.
Eu só quero que tudo seja perfeito. As pessoas julgam, e eu sei que não deveria me importar, mas me importo. Isabel aproximou-se de Mateus, segurando suas mãos com ternura. Eu sei que você se importa, e isso é completamente humano. Mas lembre-se de que o mais importante é quem estamos celebrando hoje. Você trabalhou duro para chegar até aqui. Não deixe que as opiniões alheias diminuam este momento. Mateus assentiu, ainda incerto, mas reconfortado pelas palavras da mãe. Ok, mãe. Obrigado por entender. Eu realmente aprecio isso. Isabel sorriu, oferecendo a Mateus um abraço apertado. Não há nada mais importante para mim do que ver você feliz e bem-sucedido, querido. Vou fazer o que for necessário para apoiá-lo sempre. Enquanto se arrumavam para a cerimônia, Isabel refletia sobre as complexidades das expectativas sociais e como elas haviam se entrelaçado com o crescimento de seu filho. Ela sabia que, apesar das aparências simples, a força e a resiliência que haviam chegado até ali eram o verdadeiro motivo de celebração. Assim, com um misto de orgulho e melancolia, Isabel acompanhou Mateus até a escola, preparando-se para vê-lo cruzar o palco e receber seu diploma, um símbolo de todos os desafios superados e de um futuro brilhante que estava por vir. Enquanto Mateus se juntava aos seus colegas, Isabel tomou seu lugar discretamente na plateia, o coração cheio de amor e esperança, pronta para celebrar, independentemente dos sussurros ou olhares que pudessem vir em sua direção. Isabel encontrou um lugar discreto na última fileira do auditório, onde esperava ser menos notada. O coração dela batia pesado no peito, uma mistura de orgulho e tristeza permeando seus sentimentos. A cerimônia estava prestes a começar, e ela observava Mateus de longe, vestido com a toga e o capelo misturado entre seus colegas. Enquanto a música de formatura começava e os graduandos marchavam pelo corredor central, Isabel lutava contra as lágrimas. Ela sabia que, apesar de estar ali, seu filho preferiria que ela não estivesse. Cada risada e conversa sussurrada no público parecia amplificar seu sentimento de deslocamento. No palco, os discursos eram feitos, cada orador elogiando as conquistas dos estudantes e a promessa de um futuro brilhante. Então foi a vez do Dr. Henrique, um dos professores mais respeitados de Mateus, tomar o microfone. Ele começou seu discurso falando sobre dedicação e resiliência, temas que ressoavam profundamente com Isabel. Hoje celebramos não só o sucesso acadêmico, mas também o espírito humano de perseverança contra todas as adversidades, começou o Dr. Henrique. E há entre nós aqueles cujas jornadas são testemunhos silenciosos desses valores. Ele pausou, olhando para a multidão antes de continuar. Há uma pessoa em especial que, apesar de sua ausência no palco, merece nosso reconhecimento. Uma pessoa cujo sacrifício silencioso possibilitou que um de nossos queridos alunos estivesse aqui hoje. Dr. Henrique virou-se para olhar diretamente para Mateus. Mateus, lembre-se de quem lutou para que você estivesse aqui hoje. Mateus, que até então parecia envolto em seu próprio mundo de celebração, ficou visivelmente desconfortável. O professor, percebendo o impacto de suas palavras, decidiu aprofundar ainda mais. Falo de Isabel, sua mãe, que enfrentou desafios que muitos de nós só podem imaginar. Mateus, o amor e o sacrifício de uma mãe não devem ser esquecidos ou subestimados. Isabel, ouvindo seu nome ser mencionado, sentiu um misto de surpresa e pânico. Ela não esperava ser reconhecida, muito menos em uma plataforma tão pública. Ela observou Mateus, cuja expressão era agora de reflexão, talvez até de remorso. Mateus olhou em direção à mãe, seus olhos finalmente encontrando os dela. Isabel acenou levemente, um gesto de apoio e amor incondicional, apesar do pedido anterior dele. Após a cerimônia, enquanto os outros pais e alunos se reuniam em celebrações efusivas, Mateus se aproximou de Isabel. Ele parecia hesitante, seu passo incerto. Mãe, eu não sabia que ele diria algo assim. Me desculpe por antes. Mateus começou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Isabel o interrompeu, colocando uma mão no ombro dele. Não precisa se desculpar, meu amor.
Eu entendo. Só quero que você seja feliz e tenha orgulho de quem você é e de onde viemos. Os dois compartilharam um momento de silêncio. Um entendimento mútuo que começava a curar as feridas abertas mais cedo. Este era um ponto de virada para ambos, um momento que iria definir a natureza de seu relacionamento daqui para frente. Mateus finalmente abraçou Isabel, um gesto que selava seu novo entendimento e apreciação pelo que sua mãe havia feito por ele. Juntos, eles deixaram o auditório, prontos para enfrentar um futuro que, embora incerto, era fortalecido por um vínculo reafirmado. Isabel sabia que a estrada à frente ainda tinha muitos desafios, mas com a verdade agora revelada e reconhecida, ela se sentia pronta para enfrentar o que viesse ao lado de seu filho. Este momento de reconhecimento público de seus sacrifícios não apenas havia mudado a percepção de Mateus, mas também havia dado a Isabel uma nova luz de respeito e admiração dentro de sua comunidade. Enquanto os últimos convidados da formatura se dispersavam, Mateus conduziu Isabel para um canto mais tranquilo do amplo jardim da escola. O crepúsculo lançava um manto suave sobre o cenário, proporcionando um ambiente que, apesar de sua beleza, carregava a atenção do momento que se aproximava. Mateus parecia perturbado, seus olhos fixos no chão antes de finalmente encarar Isabel. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas e desconhecidas. "Mãe, eu preciso entender", começou Mateus, sua voz tremendo ligeiramente. "Hoje, quando o Dr. Henrique falou sobre você, eu fiquei pensando, todo esse tempo, todos esses anos, você estava trabalhando à noite, lutando sozinha, e eu nunca soube de nada. Por que você escondeu isso de mim? Por que você não me contou sobre os sacrifícios que estava fazendo?" Isabel olhou para seu filho, vendo nele o menino que uma vez brincara a seus pés e o jovem homem que ele se tornara. Ela suspirou, uma mistura de resignação e alívio por finalmente compartilhar sua verdade. "Mateus, eu sei que pode ser difícil entender, e eu sei que talvez eu devesse ter compartilhado mais com você", começou Isabel, sua voz suave, mas firme. "Mas eu queria protegê-lo. Eu queria que você se concentrasse em seus estudos, em seu futuro, sem se preocupar com as dificuldades que estávamos enfrentando. Eu não queria que a realidade da nossa luta limitasse seus sonhos ou suas aspirações." Mateus ouvia atentamente, cada palavra de Isabel reverberando profundamente. Ele se sentou em um banco de pedra próximo, gesto que Isabel imitou. A luz do entardecer brincava em seus rostos, criando sombras que pareciam ecoar a complexidade de suas emoções. "Mas, mãe, ao não me contar, você acabou me deixando fora de uma parte importante da nossa vida. Parte que formou quem você é e quem eu sou." Mateus respondeu, sua voz carregada de um novo entendimento. Isabel assentiu, reconhecendo a validade de suas palavras. "Você tem razão, meu querido. Talvez eu tenha subestimado sua capacidade de entender e de suportar o peso junto comigo. Eu estava tão focada em te dar um futuro melhor que esqueci como o presente era importante para nós compartilharmos. Eu sinto muito por isso." Mateus pegou a mão de Isabel, apertando-a levemente. "Eu entendo, mãe. E eu agradeço por tudo o que você fez. Eu queria ter estado lá por você também." Os dois compartilharam um olhar prolongado, um entendimento mútuo selando o momento. Isabel sorriu, um sorriso que carregava tanto amor quanto dor. "Olha, Mateus, o importante é que estamos aqui agora. E estamos juntos. Podemos não mudar o passado, mas podemos certamente moldar o nosso futuro. Juntos." Mateus acenou, sentindo uma nova maturidade se assentar sobre ele. "Sim, juntos. E mãe, agora que eu sei, quero ajudar mais. Quero ser mais presente." Isabel sentiu seu coração se aquecer com as palavras de Mateus. A conversa não apenas esclareceu o passado, mas também abriu um caminho para um futuro onde ambos compartilhariam não apenas as alegrias, mas também os fardos. Com o céu agora tingido de estrelas, mãe e filho se levantaram. Um novo capítulo de suas vidas prestes a começar, com promessas de mais abertura, mais partilha e, acima de tudo,
um amor reforçado pela verdade recém-descoberta. Enquanto caminhavam de volta para a cerimônia, prontos para enfrentar o que viesse com renovada força e unidade, ambos sabiam que as revelações daquela noite haviam mudado sua relação para sempre, para melhor. Após a revelação na noite da formatura, Mateus passou muitas noites em reflexão profunda. Ele não apenas reconsiderou sua própria jornada, mas também a luta silenciosa de sua mãe, Isabel. A magnitude do sacrifício dela, agora totalmente revelada, impeliu-o a agir, não apenas para aliviar sua consciência, mas para transformar seu reconhecimento em algo tangível e benéfico para a comunidade. Numa tarde clara de outono, enquanto caminhavam pelo parque, Mateus compartilhou com Isabel seus planos. Ele havia estado em contato com alguns de seus professores e mentores da universidade, buscando orientação e apoio. Mãe, tenho pensado muito sobre como posso realmente fazer a diferença, como você fez por mim. Quero usar minha educação não apenas para meu benefício, mas para ajudar nossa comunidade, disse Mateus, seu olhar determinado, encontrando o de Isabel. Isabel, ouvindo atentamente, sentiu uma mistura de orgulho e surpresa. O que você tem em mente, Mateus? Eu decidi abrir uma clínica comunitária. Será um lugar onde pessoas que não têm muito possam receber cuidados de saúde de qualidade sem preocupação com o custo. E eu quero nomeá-la em sua homenagem, mãe. Será a Clínica Comunitária Isabel, revelou Mateus, observando cuidadosamente a reação de sua mãe. Isabel parou, completamente surpresa, as lágrimas brotando em seus olhos. Mateus, isso é mais do que eu poderia ter sonhado. Você tem certeza? Nunca estive mais certo de nada, mãe. Esta clínica é o mínimo que posso fazer para honrar seu amor e sacrifício. É uma forma de mostrar que tudo o que você fez não foi em vão, explicou Mateus, segurando as mãos de Isabel entre as suas. Com o apoio de Isabel, Mateus começou a colocar seu plano em ação. Ele conseguiu o apoio de financiadores locais impressionados com sua paixão e determinação. Professores da universidade ofereceram sua expertise para ajudar a estruturar a clínica não apenas como um negócio, mas como um centro de bem-estar comunitário. Nos meses que se seguiram, Mateus trabalhou incansavelmente. Ele escolheu uma localização acessível na comunidade. Contratou uma equipe que compartilhava de sua visão de cuidados de saúde acessíveis e de qualidade, e supervisionou cada detalhe do lançamento da clínica. No dia da inauguração, a Clínica Comunitária Isabel estava repleta de membros da comunidade, jornalistas locais e figuras importantes da cidade. Mateus fez questão de que Isabel cortasse a fita. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui hoje. Esta clínica não é apenas um edifício, é um testemunho do que uma pessoa pode fazer pela comunidade. E nada disso seria possível sem minha mãe Isabel, cujo nome esta clínica orgulhosamente carrega. Mãe, por favor, venha cortar a fita e oficialmente abrir as portas da esperança para nossa comunidade, discursou Mateus, passando a tesoura para Isabel. Com um misto de emoção e incredulidade, Isabel cortou a fita. O aplauso da multidão ecoou não apenas no espaço ao redor, mas também no coração de Isabel, enchendo-a de uma alegria profunda e gratificante. Mateus, hoje mais do que nunca, eu sei que todas as lutas valeram a pena. Ver você realizar algo tão maravilhoso, não há palavras, disse Isabel, abraçando seu filho diante dos olhares calorosos dos presentes. A clínica não era apenas um local de trabalho para Mateus, era um símbolo de redenção e gratidão. Ele sabia que cada paciente atendido era um reflexo das lutas e conquistas de sua família, um eco da jornada que ele e sua mãe haviam percorrido juntos. A Clínica Médica Isabel não apenas prosperou como centro de saúde, mas rapidamente se tornou um farol de esperança e um ponto de encontro para a comunidade. As paredes da clínica, pintadas em tons suaves de azul e verde, estavam adornadas com fotografias que capturavam momentos de cuidado e alegria entre os funcionários e pacientes, refletindo a visão de Mateus de criar um ambiente acolhedor e curativo. No dia da inauguração, uma surpresa especial estava preparada para Isabel.
Após o corte da fita e os discursos emocionados, Mateus conduziu Isabel a uma pequena sala dentro da clínica que ele chamou de Sala da Comunidade. Esta sala, explicou ele com um sorriso, seria um espaço dedicado a programas educativos sobre saúde e bem-estar, além de servir como um local para eventos comunitários. Mãe, tudo isso começou com você, com seu amor incondicional, disse Mateus, segurando as mãos de Isabel, enquanto eles observavam as pessoas explorando a clínica. Eu queria que este lugar refletisse não apenas a cura física, mas também o espírito de comunidade e cuidado que você sempre exemplificou. Isabel, visivelmente emocionada, abraçou Mateus. Ela olhou em volta vendo os vizinhos que agora a olhavam não com pena, mas com um profundo respeito. Entre os rostos conhecidos, Isabel notou um em particular que a fez parar. Era Ricardo, o pai de Mateus, que ela não via desde que ele a deixara anos atrás. Ele se aproximou timidamente, claramente nervoso. Isabel, eu não sei se tenho alguma coisa a dizer que possa mudar o passado. Eu estava errado. Eu fui covarde. Ver tudo o que você construiu aqui e o homem incrível que nosso filho se tornou, eu só queria dizer que sinto muito e que estou aqui, se vocês me aceitarem. A revelação chocou Isabel, mas olhando para Mateus, ela viu nele uma calma e uma maturidade que a encheram de orgulho. Mateus olhou para Ricardo e depois para Isabel antes de responder. Pai, a clínica é sobre cura e segundas chances. A mãe me ensinou sobre perdão e força. Estamos dispostos a começar a curar essas antigas feridas também, mas vai ser aos poucos, com respeito e honestidade. Isabel acenou, concordando com as palavras de Mateus. Ela sabia que a verdadeira cura não era apenas física, mas também emocional e espiritual. Ricardo, emocionado e grato, assentiu, comprometendo-se a fazer parte dessa nova jornada de cura. Enquanto a tarde se desenrolava, a clínica se enchia de risos e conversas. Isabel, observando tudo, sentia uma paz que há muito não conhecia. Ela sabia que as cicatrizes do passado poderiam nunca desaparecer completamente, mas o futuro à frente prometia ser um de cura e redenção. A história de Isabel e Mateus, entrelaçada com sacrifício, amor e redenção final, mostrava que o amor maternal, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, tem o poder de transformar vidas. E agora, com a Clínica Médica Isabel, esse legado de amor e cuidado estava garantido para perdurar, tocando vidas muito além daquelas imediatamente presentes, deixando uma marca indelével na comunidade e provando que, no final, o amor sempre encontra um caminho. Se essa história tocou seu coração, peço que deixe o like e se inscreva no canal e não esqueça de deixar sua opinião sobre o que achou da história aqui abaixo.